Abra a Bíblia comigo, o livro de Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Nos diz assim a palavra de Deus: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa passagem que lemos, ela fala sobre relacionamentos familiares, ela fala ali sobre como a esposa deve ser, como os pais devem ser, o que devem fazer, como os filhos devem se comportar. Fala também sobre os maridos. E ali diz: maridos, ame cada um a sua esposa. O apóstolo Paulo, quando está falando aqui sobre o amor do marido pela esposa, ele diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então está aqui o exemplo de como o marido tem que amar a mulher. Está aqui. Né? Mas o que eu quero me prender é nisso que Paulo falou do amor de Cristo para com a igreja. E nós vamos ver aqui o valor que Cristo deu à igreja. Eu quero conversar hoje com vocês sobre o valor da igreja. O valor que ela tem. Vamos refletir sobre a valorização de Cristo pela igreja, mas também vamos pensar sobre o nosso amor e a valorização que nós temos pela igreja de Jesus. Como eu já disse aqui, no último dia 4, a primeira igreja completou 65 anos de existência. Sabe por que ela existe? Porque Cristo a valorizou. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Cristo a valorizou. Em primeiro lugar, porque Cristo valorizou a igreja. E em segundo lugar, também porque pessoas valorizaram a igreja. Se pessoas não a valorizassem, ela também não estaria aqui. Mas houve essa valorização. Eu e você somos igreja. E como tal, a gente precisa ter a consciência de que Cristo nos valorizou. E a Bíblia revela os sentimentos de Jesus por nós, pela igreja. Os sentimentos de valorização e como ele valorizou a igreja. E é importante que a gente tenha esse conhecimento da valorização de Cristo por nós como sua igreja. Mas, volto a enfatizar, é importante que nós reflitamos também sobre o nosso sentimento com a igreja. Eu quero pensar então agora, vamos ler aqui, ver aqui o valor que Cristo dá à sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, ele diz: Cristo amou a igreja, amou. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que Cristo amou. Nós somos igreja. Isso quer dizer que Cristo amou você, amou a mim, amou a cada um aqui. Se Ele amou é porque Ele valoriza. Ele amou, e vai dizer outras coisas. Cristo amou. Ele entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Gente, isso é tremendo. Quando eu leio isso, eu me alegro.
Quanta coisa linda nessa descrição da valorização de Cristo pela igreja, por mim e por você. O valor que Cristo dá à sua igreja é imensurável. O texto está dizendo que Jesus amou, entregou-se por ela, fez o seu melhor pela igreja. Ele a santificou, Ele a purificou, Ele a fez gloriosa, Ele tirou as manchas, as rugas, tornando-a santa e inculpável. Pois Ele levou as culpas sobre si. E eu e você precisamos valorizar essa obra extraordinária de Cristo. Hoje nós estamos aqui nesse culto de ceia. E a ceia existe como um memorial para que a gente esteja trazendo à memória a obra da cruz. A ceia é memorial, porque Jesus diz: façam isto em memória de mim, que vocês estejam trazendo à memória o que eu fiz por vocês. Quando vocês comerem em memória de mim, beberem em memória de mim, vocês anunciam a minha morte até o que eu venha. Ceia, portanto, é um memorial, e é um memorial muito importante. Várias vezes eu digo aqui nos momentos de ceia que eu fico indignado como pode cristãos desvalorizarem o momento da ceia, que trocam a ceia por qualquer compromissozinho por aí. Ceia é muito importante. Jesus chegou a dizer que quem não come da carne e não bebe do sangue não tem vida em si mesmo. Cristão que não valoriza a ceia, não tem vida em si mesmo, está morrendo e não sabe. Ceia é um memorial. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que é uma... enfim, que o ser humano ele tem muita tendência a se apegar a objetos e a idolatrá-los, e esses objetos acabam sendo objetos de adoração mística. A serpente que Moisés levantou no deserto com propósito para o momento, Ezequias depois teve que destruir aquela serpente, porque os israelitas fizeram dela uma divindade. A Bíblia é muito cuidadosa nessa questão de elementos, de coisas. E aqui Jesus institui 2 elementos. Algumas coisas que a gente pode apalpar, e mais nós podemos ingeri-las. E tudo isso é para reforçar a memória do que Ele fez na cruz. Ele quer que a gente lembre, quer que a gente traga a memória. Sabe, Jesus tinha morrido e ressuscitado, e Paulo falando aos Coríntios, ele traz toda a questão da ceia. E 1 Coríntios 11 é muito interessante, que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que eu lhes ensinei, dizendo. E o que o texto diz? Embora alguns interpretem que não, é que esse recebi do Senhor é que ele ouviu como o Senhor instituiu a ceia, ouviu dos outros, mas sabe, não. Enfim, ele é absoluto, ele é claro, ele é enfático. Eu recebi do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor, recebeu direto do Senhor. Ele não deu detalhes, mas foi o Senhor Jesus que disse para ele da ceia. Que você olha no texto de Paulo e no texto que aconteceu na última ceia, é a mesma coisa. Eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, dizendo. Então, a ceia é do Senhor, e os relatos da ceia vão falar sobre essa valorização de Cristo.
para com a igreja. O que também lhes ensinei, dizendo, e daí, memória, trazer a memória. Ceia é o momento da gente trazer a memória. Sabe por quê? Porque a gente esquece muito fácil as coisas boas. E a gente gosta de lembrar e tem tendência a lembrar das coisas ruins. E é por isso que relacionamentos também são destruídos, porque as pessoas têm foco no que tem de ruim e de negativo. É por isso que falta alegria em alguns casamentos, em alguns relacionamentos entre pais e filhos, porque o foco é só no que é negativo, só no que é ruim. Ceia memorial para a gente trazer à memória a obra de Cristo na cruz. Ceia é também chamada de Eucaristia. Eucaristia é ações de graça. Jesus deu graças pelo pão, pelo suco. Era um momento difícil, Jesus ia para a cruz, mas ele estava dando graças. Ceia é um momento de nós agradecermos, lembrando da valorização de Cristo por nós como pessoas, como igreja. O sangue dele que nos purifica. O sangue dele que nos justifica, nos declara justos. Embora não somos justos, mas o sangue de Jesus nos justifica. É uma declaração de justificação. O sangue do justo sobre nós nos justificando. Nos tornando aceitáveis diante de Deus. E por meio desse sangue, nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele valorizou. Ele santificou a igreja. Ele a separou, ele colocou à parte. Separou para ele. Somos dele, somos propriedade dele. Ele nos purificou com o seu sangue e também purificou a nossa vida com uma lavagem com água pela palavra. Jesus disse em João 15:3, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. A palavra de Deus nos limpa. Vai limpando a nossa vida. A gente precisa de palavra de Deus. Jesus nos valorizou. Como pecadores não tínhamos valor, não, mas ele nos valorizou. Ele atribuiu valor a nós. Morrendo por nós, pagando alto preço por nós. Cristo nos valorizou. E esse Paulo que falou da valorização de Cristo. Valorização de Cristo pela igreja. Sabe, Jesus valorizou a igreja e Paulo também valorizou a igreja e nos inspira a valorizar a igreja. Somos igreja, somos valorizados por Cristo. E nós também precisamos valorizar a igreja. Que eu e você valorizemos o que Jesus valorizou. A igreja. A igreja não é qualquer coisa. A igreja não é o que a mídia pinta. A igreja não é só o que eles jogam. A igreja não é os caras que escandalizam, os caras que exploram. Não, a igreja não. A igreja é a igreja de Jesus, que Jesus valorizou. A igreja é quem nós devemos valorizar.